Boa noite, pessoal. Pessoal que está chegando aí com a gente. Oi, Luara. Oi, Luara. Pessoal, se puder, boa noite, né, para quem está chegando aí com a gente na página da faculdade, a nossa querida fãs. Se o pessoal puder me mandar um joinha, sinalizando que estão me ouvindo bem e que a imagem também tá boa. Luara, você que está aí, Saulo acabando de entrar. Vamos chegando, pessoal, vamos chegando com a gente. Boa noite, Reginaldo. O professor Reginaldo acabou de chegar. Tudo bem com vocês? Reginaldo, nos sinalize aí se tá chegando o áudio bem e se a Luara tá aí sinalizando que tá tudo ok. Tô aguardando aqui o professor Márcio chegar na sala. Deixa eu aguardar ele chegar. Eu acho que ele ainda não entrou. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui também. Oi, Ohara. Oi, Stephanie. Boa noite, pessoal. Que alegria ter vocês aqui. O professor Reginaldo também está com a gente aí, idealizador aí de alguma forma dessa live. Já quero agradecer pelo convite. E eu acho que vai ser um momento muito bacana, de descontraído. O professor Márcio é sensacional. Márcio, se você tiver aí já, me mande um joinha, manda um sinal de fumaça para a gente poder começar o nosso bate-papo. Deixa eu ver se eu encontro o Márcio aqui, gente. Acho que ele ainda não chegou. Vamos aguardar mais um pouquinho. O professor deve estar tentando entrar lá, logar, né, no Instagram dele. E aí a gente começa o nosso bate-papo. Na verdade, hoje também se inicia aí, né, a terceira FLINS, a Feira Literária de Nova Serrana, um evento tão importante aí para nossa cidade, para nossa comunidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Muito obrigado a todos que estão chegando aí, né, chegando com a gente. Vou só aguardar o professor Márcio chegar aqui, tá, gente? Só mais um minutinho. Deixa eu ver se ele está chegando aí. Deixa eu procurar ele aqui, porque talvez ele já está aqui. Achei ele. Convidá-lo agora. O Márcio chega com a gente. Tá chegando, tá chegando. Boa Boa noite, noite. Tudo bem com você, meu amigo? tudo bem? É um prazer Que bom. muito grande estar presente. Prazer é nosso em recebê-lo aqui nesse espaço. Você tá me ouvindo direitinho, né, Márcio? Estou. Você também está me ouvindo, né? Tô te vendo, tô te vendo direitinho, tô te ouvindo, então vai Então ser tá bom. bacana o bate-papo. Enquanto você chegava, eu estava aqui dando um oi para o pessoal que está chegando, né? Dando as boas-vindas para todo mundo que está nos prestigiando aqui na página do Instagram da Fãs, Faculdade Nova Serrana, um lugar que nós dois temos um apreço, né, em especial, afinal é onde a gente também trabalha. Exatamente. E É uma faculdade que tem um grande diferencial, né? isso mesmo. E dizendo também que hoje, de alguma forma, a gente inaugura, né, a terceira FLINS, que é a Feira Literária de Nova Serrana. A gente vai ter aí uma gama de eventos virtuais, porque o momento nos pede, mas hoje a gente está tendo o privilégio de, alguma forma, dar as boas-vindas, né, para todo mundo que vai acompanhar esses eventos nesses 3 dias aí. Então, hoje começa, tem amanhã 22, 23 também tem evento. Então, para mim é um privilégio, né? Então, iniciando, pessoal, boa noite novamente, sejam muito bem-vindos. Peço para que a galera que está nos acompanhando aqui no Instagram possa ir aí nesse aviãozinho, né, e enviar para todo mundo que conhece, para todo mundo que gosta de falar um pouco sobre literatura, sobre conhecimento, a área da educação. Nós vamos bater um papo bem gostoso aqui hoje. Então, compartilhe aí com o pessoal, compartilhe aí, né, com quem vocês conhecem, para prestigiar também o professor Márcio. Eu gostaria de dar novamente as boas-vindas, Márcio. Para mim, professor Tiago, é um privilégio poder bater esse papo com você hoje, né? A gente se conhece de alguma forma não há muito tempo, mas é uma relação tão
bacana que já vem sendo construída, uma relação de trabalho, de amizade, de afetividade. Você já é um pouco conhecido na cidade, então as pessoas já te conhecem, mas por conta dessa sua alegria, desse seu dinamismo, desse jeito gostoso de levar a vida. Então, para mim, realmente é um privilégio estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago, né? Tiago Mendes, professor da Faculdade de Nova Serrana, sou um ex-aluno que volta a casa agora como docente e recebi a incumbência aí do professor Reginaldo, também um querido, para que a gente pudesse mediar esse bate-papo com o professor Márcio aqui nessa live. Eu sou graduado em administração, tenho especialização em gestão de pessoas e sou mestre em psicologia, né, que é a área que eu atuo aí tanto na docência quanto também na minha prática profissional. E gostaria de passar a palavra para o professor Márcio para que ele possa se apresentar, né, contar um pouquinho aí para a gente quem que é o professor Márcio Lomas, tão conhecido e tão querido e tão benquisto aí por todos. Márcio, seja bem-vindo, se apresente aí para o pessoal, a palavra é sua. Obrigado, Tiago. Você disse em privilégio, o privilégio é meu, né, de estar com um mestre como você, um dos melhores ex-alunos da FANS, um dos melhores professores da FANS, e meu currículo nem chega aos pés do seu, né? Você é de uma dedicação extrema à educação. Eu sou professor há muito tempo e também sou coordenador pedagógico do Colégio Bernoulli, aí em Nova Serrana. Trabalho na FANS há mais ou menos 5 anos. Sou especialista e sou formado também em ciências sociais, sou formado em estudos sociais, sou formado em letras. E eu tenho um prazer muito grande de estar aí falando com vocês. Inicialmente, Tiago, eu também quero parabenizar o nosso coordenador lá da FANS e professor Reginaldo. Ele sempre teve essa iniciativa, essa preocupação com a cultura de Nova Serrana. O nosso professor Reginaldo, também um mestre, né, em educação, Reginaldo Silva, que já foi secretário de Cultura em gestões anteriores em Nova Serrana, ele é um expoente, é uma pessoa influente na área de cultura e na área de educação. Então, quando foi feito o convite, eu fiquei assim, extremamente lisonjeado, né? Para nós é um privilégio. E quando eu soube que você é o mediador, né, com essa facilidade que você tem, essa oratória bacana que você tem, eu fiquei mais feliz ainda. Então, eu quero parabenizar ao professor Reginaldo, eu quero agradecer ao professor Reginaldo pela oportunidade e especialmente a você, nosso colega, nosso parceiro, e também você, meu coordenador, né? Todos os primeiros períodos, você é o meu coordenador do curso de administração de empresas. É meu chefe também. Isso mesmo, temos essa relação também, né, Márcio? Mas Isso. muito bem lembrado por você sobre a questão do nosso querido professor, amigo, professor Reginaldo, que é alguém que realmente eu costumo falar com as pessoas quando eu vou me referenciar a ele, né? O Reginaldo quase que é uma biblioteca ambulante de tamanho de Exatamente. conhecimento, né, que ele carrega, e também o amor pela educação e o quanto isso, de alguma forma, é transferido, né, para quem está com ele. Então, ele, junto ali com o pessoal da MAR, que é também uma equipe que está aí por trás, né, dessa feira literária, já é a 3ª edição, um evento assim que eu particularmente, e tenho certeza que o professor Márcio também concorda, de extrema importância para a nossa cidade, para a nossa região, né? E eu fico muito feliz em ver todo esse movimento nesse momento onde a gente não pode estar nas praças, onde a gente não pode estar nos contextos que a gente gostaria de estar, né? Podendo ali expor os livros, expor toda a nossa arte cultural, né, dentro da nossa cidade, poder de alguma forma falar sobre isso, né, viver a literatura, viver a arte, mesmo que seja nesse contexto virtual. Então, parabenizo também ao Reginaldo e a toda a equipe aí envolvido nessa 3ª edição da FLINS, da Feira Literária de Nova Serrana, que não se enfraqueceram, né, nesse momento de dificuldade e de isolamento, mas que quiseram trazer de alguma forma para quem pudesse ter esse acesso e poder também de alguma forma conversar e viver um pouco o que é essa feira, né? E esperamos aí, quem sabe, na próxima edição, que a gente possa ampliar muito mais isso e ir para todos os espaços que sejam possíveis, né?
Então, agradecer mais uma vez a todos que estão envolvidos, convidar o pessoal para estar com a gente. Não esquece, gente, vai dando aí o aviãozinho, mandando para as pessoas que vocês conhecem, né? Compartilhem, manda coraçãozinho aqui para a gente, que a gente gosta também. Pode mandar algum comentário, alguma pergunta. Talvez a gente não consiga prestar atenção em tudo, porque é muito dinâmico aqui a questão da live, mas o que a gente for acompanhando, a gente vai conversando. Né? Tô vendo aqui que acabou de chegar, Márcio, Alfredo. Alfredo é um dos diretores lá da indústria de calçados Thaís, lá da Redac. Hoje, quando ele viu que a gente ia... O Alfredo foi seu aluno. Foi meu aluno. Teceu elogios para você, um cara além de ser aluno, um grande amigo, uma grande referência para nós de profissional, de empreendedor. Isso mesmo, tá aí com a gente. Alfredo, muito bem-vindo e obrigado aí pelo privilégio. Professores da FANS, que eu sei também que foram entrando aí, sejam muito bem-vindos e acolhidos por nós. Nós vamos bater um papo aqui hoje, né, com esse tema, qual a importância da obra literária na cidade, conversar um pouco com o Márcio sobre isso. Lembrando aos nossos queridos alunos lá da FANS, que porventura estiver com a gente aqui, o Reginaldo disponibilizou inicialmente o link, vai mandar novamente no decorrer da live. Esse link é para vocês acessarem e preencherem um formulário para que vocês possam ter o certificado de participação dessa live, né? Porque compõe aí horas complementares, os alunos que estão em fase de formação precisam também, então é só ficarem de olho, tá? O Reginaldo vai postar aí depois novamente, mais para o final da live ele posta de novo. É necessário acessar esse link e preencher para que depois a equipe aí da feira possa emitir certificado de participação. Então vamos caminhando com os nossos trabalhos, né, professor? Então vamos lá. Eu queria conversar com você inicialmente, depois dessa nossa apresentação, quando a gente pensa, né, nessa questão do tema da literatura e a importância da obra literária para a nossa cidade, como que você, Márcio, vê isso local, né? Vamos dizer, para a nossa cidade? Como é que você vê a produção literária aqui na região, na nossa cidade de Nova Serrana? Bom, Tiago, nesses anos todos que eu leciono em Nova Serrana, apesar de não ser de Nova Serrana, mas a gente se sente partícipe da vida cultural, da vida social, da vida literária, inclusive, de Nova Serrana. Nós temos muitas produções locais e pontuais. Então, temos autores que estão surgindo, alguns autores mais antigos que nós já conhecemos. Então, existe uma produção literária local, existem os artistas locais, independentemente de serem escritores ou não, né, autores ou não, temos pintores, eu conheço aí inúmeros pintores que fazem obras maravilhosas. A produção cultural em Nova Serrana é uma produção cultural grande, proporcionalmente ao tamanho da cidade. Entretanto, a visibilidade é que é pouca. Tem-se pouca visibilidade dessas pessoas. O Reginaldo, ele sempre teve essa preocupação em dar visibilidade a esses grandes produtores de arte, a esses escritores que vivem no ostracismo da produção literária nacional, mas que são conhecidos nossos, são pessoas que escrevem muito bem, são pessoas que têm uma certa projeção na sociedade, e às vezes o que falta a essas pessoas é a oportunidade de elas poderem lançar os livros, de elas poderem se tornar pessoas mais conhecidas. Mas existe uma produção literária local. E essa produção literária, ela precisa ser mais incentivada. Há necessidade de maiores investimentos nessa área. E nós sabemos que o Brasil, nas últimas décadas, nos últimos anos, ele vem passando por um processo em que a cultura não é valorizada. Para você ter uma ideia, nós não temos mais um Ministério da Cultura, né? A cultura foi relegada a segundo plano. Nós não temos profissionais da área da cultura chefiando a cultura em nível nacional. Então, isso aí enfraquece demais a cultura. Esses nossos escritores locais, que nós falamos que são escritores pontuais, eles não têm esse investimento garantido para que eles possam fazer uma produção em larga escala. Você é um autor também de livro, você também é um escritor, na sua área, você tem produção na sua área. E você sabe a dificuldade que é para que uma pessoa hoje possa colocar o livro dela, o material dela no mercado e dar visibilidade. Evidentemente que com as redes sociais hoje, as coisas se tornaram mais fáceis do que algum tempo atrás.
mas a falta de investimento ela é cruel. E aproveitando o gancho da produção literária local, que a gente está falando sobre isso, eu vejo necessidade de incentivo em todas as escalas para a leitura. Não é? Hoje, as pessoas estão lendo muito mais, Tiago. Já foram feitas pesquisas. Já existem índices, estatísticas provando que hoje as pessoas leem muito mais. Só que elas estão lendo sem propriedade. Elas não estão lendo com qualidade. Porque o importante é a leitura com qualidade. Não é a quantidade de livros, não é a quantidade de artigos que uma pessoa vai ler ou vai produzir. O mais importante é a qualidade do que ela lê. E isso precisa começar na casa das pessoas. Então, por exemplo, os pais estão lá com uma criancinha, né? Estão lá com um bebezinho. E todas as noites, a mãe vai contar uma historinha para o bebê. Toda criancinha, lá na sua tenra idade, ela gosta de ouvir uma historinha. Né? Porque ela está no mundo da fantasia. Se ela está no mundo da fantasia, ela gosta de ouvir uma historinha. O que a mãe ou o pai, um ou outro, ou os dois, devem fazer? Contar a historinha, mas fingindo para a criança, inclusive, que está lendo. Se não for possível ler historinha, porque a criança pode ficar enfadonha por causa da idade dela, mas ao contar a historinha, ficar com o livro aberto. Para a criança perceber que aquela coisa maravilhosa sendo contada para ela, aquela fantasia linda que está sendo contada para ela, está vindo de um livro. E à medida que o tempo vai passando, os pais incentivarem os filhos a fazerem leituras. Não é ficar lendo artigos, não. Ler alguma coisa de futebol para as crianças, né? A criança pega ela e fala, olha pai, olha o que eu li que interessante. Alguma coisa que essa criança viu na escola, relatar para os pais, um relato oral. Então, quer dizer, é preciso, Tiago, em suma, criar-se um ambiente de leitura em casa, de uma forma prazerosa, de uma forma que a criança interaja com a leitura, goste da leitura, sinta prazer pela leitura, que não se torne para ela um momento de tortura. Não, tem que ser um momento de prazer. Então, por exemplo, Tiago, eu soube que você já foi um grande jogador, né? Hoje nós sabemos que a educação ganhou dos campos, né? Você deixou de jogar futebol no Barcelona para ser professor de administração, fiquei sabendo disso, né? Pois bem, quando você era criança e gostava de jogar, queria ir para o Barcelona, o que o pai e a mãe faziam com você? Pediam que você lesse nos jornais como que o Barcelona estava, onde que ganhou, onde que perdeu e tal. Quer dizer, se a criança gosta de futebol, peça para ler coisas sobre futebol para você, algo que lhe dê prazer. Né? E com isso, a criança se sente contagiada e no futuro tornar-se-á um grande leitor, tornar-se-á, consequentemente, um grande escritor. Porque a condição básica para se escrever bem é ler. Ler, ler e ler. Mas ler com propriedade. Ler coisas boas, selecionadas. Não é ler qualquer coisa. Não é a quantidade, como eu disse anteriormente, que faz um bom leitor. Não é a quantidade, é a qualidade. E para resumir, para fechar essa primeira pergunta, porque o nosso tempo, né, é exíguo, eu gostaria de dizer para vocês que a produção literária local, ela existe, ela pode não ter visibilidade, existem pessoas influentes na sociedade, mais uma vez lembrando o Reginaldo, que para mim, como você disse, a biblioteca ambulante, Reginaldo já disse várias vezes, em várias ocasiões, que o Reginaldo para nós é o intelectual maior que nós temos aqui na região. Ele é uma referência intelectual para nós. Então existem pessoas iguais a ele que incentivam esses profissionais. Né? Incentivam o tempo todo. Esses escritores, esses pintores. Então nós estamos necessitando disso. Dar visibilidade a essas pessoas. E dar condições para que elas publiquem os seus materiais. Ô Márcio, teve alguém que falou assim, vai contar piada, Márcio? Ele já contou uma, tá, gente? Essa questão aí do Barcelona é uma piada. Pois é, e vocês não viram. Vocês tinham que rir, que era uma piada. O Tiago nem sabe o que é bola. Na verdade, eu sou fracasso, por isso eu sou professor, né? Mas, Márcio, eu acho que uma coisa importante para a gente pontuar
inclusive sobre essa questão da visibilidade, está justamente no papel da FLINS, né, dessa Feira Literária de Nova Serrana. Esse é o grande objetivo, dar visibilidade a esses artistas, a esses escritores locais, né, a esse contexto cultural que nós temos tão rico e que por vezes não é valorizado ou não tem a visibilidade que necessitaria ter. Eu acho um ponto fantástico que você colocou. Só dar as boas-vindas também para o Cícero Paulino. Cícero Paulino é um psicólogo, né? Ele é do Ceará, mas mora em Nova Serrana há muitos anos, já se sente aí neocerranense, e que é também escritor. Eu sei que ele tem algumas obras aí já. E também dar as boas-vindas para o nosso diretor Helder. Eu vi que ele entrou aí e saudou, né, tanto o Márcio quanto eu. E reforçar mais uma vez, na hora que você falou da questão dos pais, coincidentemente, hoje, quando eu enviei o convite, né, da nossa live para uma amiga, Kátia Lino, uma querida e comadre também, ela me disse algo que eu fiquei assim, tão satisfeito, né? Ela falou, nossa, que bacana, eu quero participar, quero ver, porque eu gosto muito. E eu tenho tentado ensinar isso para a Mariana, que é a filha dela. Eu levo ela para a biblioteca. Aquilo me marcou de uma forma que eu pensei, gente, que bom que ainda tem pais, né, que entendem a importância, às vezes, de colocar o filho nesse contexto fantasioso que é uma biblioteca física, né, Márcio? Para fugir um pouco também dessa questão das tecnologias, claro que é importante, é necessário, mas o quanto que a gente também precisa viajar um pouco pelas obras físicas, né? E gosto quando você traz também essa questão da dificuldade, né, Márcio? Tanto do processo da escrita, independente de qual ramo da literatura você está escrevendo, mas o quanto é realmente trabalhoso e o quanto isso precisava ser realmente mais valorizado. E aí casa muito bem com o que a gente está vivendo, né? Uma discussão no Ministério da Economia de pensar em aumentar a tributação dos livros. Então, enfim, né? Não é um contexto que a gente vai conversar aqui hoje, pode ser assunto para uma outra live, mas é para a gente refletir, né, ao contexto que a gente está inserido e o quanto a gente realmente precisa valorizar um pouco mais a nossa arte. Márcio, aproveitando o gancho, você que está nesses outros contextos, né? Você mora em Onça do Pitangui, não é isso? Sim. Então está ali perto de Pitangui também, né? E faz aí o seu trabalho lá também na cidade. Você vê da mesma forma essa de uma certa forma, uma carência por uma visibilidade, por um investimento na cultura e na parte literária, né, da cidade, lá também? Ou você acha que lá é um pouco diferente? O que você me fala? Ô, Tiago, essa situação, ela se repete, né, nas cidades vizinhas, porque, afinal de contas, nós somos herdeiros da célula máter, que é Pitangui, que nos deu origem. Pitangui é a célula máter, né, aquela cidade que deu origem a todas as cidades praticamente vizinhas que nós temos aí. Mas essa carência literária, ela não é somente literária, é uma carência cultural mesmo. Aqui nós não temos acesso a meios culturais. Então, por exemplo, não temos acesso a teatro, não temos acesso a cinema. Se nós quisermos assistir a uma peça do Matheus Vargas, por exemplo, que é um dos maiores atores que eu conheço, né, que trabalhou comigo como professor, hoje está em cartaz nacional, ele está aqui agora conosco, tá? Estou fazendo marketing para ele também, Matheus Vargas. Ele, inclusive, trabalha pela Prefeitura de Nova Serrana, é um grande artista que nós conhecemos, né? São essas iniciativas pontuais de um Matheus Vargas, sabe? De alguns que levam a cultura para as pessoas. Mas se nós quisermos ter acesso a uma cultura de verdade, no sentido de assistir a uma peça teatral, assistir a um filme no cinema, que é muito delicioso, nós precisamos nos deslocar para centros maiores. Evidentemente que hoje nós temos aí vários recursos tecnológicos que nos fornecem tudo isso. Mas não é a mesma coisa. Como você disse, achei super interessante a questão da biblioteca física. Ela é uma delícia, ela tem que existir. A criança precisa conhecer a virtual, que faz parte do contexto de vida contemporâneo. Nós não podemos fugir do livro virtual. Ele também é necessário, ele é importante, precisamos conhecê-lo, precisamos vivenciá-lo. Mas o livro físico é insubstituível. Manusear a página, sentir o cheiro do livro, sabe? Isso tudo é muito gostoso. E só para
sistematizar para você aí a pergunta que foi feita para não fugir da pergunta. O nosso meio circundante, ou seja, a nossa região aqui do Centro-Oeste de Minas, especificamente onde nós estamos aqui, nós temos uma carência muito grande dessa parte cultural como um todo, né, pela própria condição de serem cidades pequenas, né, com pouco volume de recursos para serem investidos e pouco interesse também. Né, nós sabemos que as pessoas acham, tem aquela mentalidade de que cultura é algo desnecessário. Né? A gente fica o tempo todo vendo nas redes sociais pessoas postando assim, eu não preciso de artista, eu preciso de comida, eu preciso de emprego. Eu discordo. Eu acho que nós precisamos de emprego, precisamos de comida, precisamos de artista, precisamos de escritores. O ser humano não é uma máquina que somente come, dorme, trabalha. Não. O que nos diferencia das outras espécies animais não é a capacidade de escrever, é a capacidade de produzir cultura. Porque a produção de cultura, dentro dela é que está a capacidade de escrever. O que primeiro vem para nós chama-se cultura. E outra coisa, Tiago, não é o momento, a nossa live não é o foco sobre isso. Mas é importante ressaltar. Quando nós ouvimos o ministro da Economia falando que precisa tributar livros, colocar uma tributação de 12% em cima de livros, isso nos deixa assustado. Por que nos deixa assustado? Porque nós pensamos assim, deveria ser o contrário. Dever-se-ia acabar com os impostos de literatura, para que todos possam ter acesso. Evidentemente que uma pessoa pobre demais, ela quer primeiro se alimentar, ela precisa se manter viva, para depois adquirir um livro. Mas se o livro for acessível, ela vai querer ter um livro sim. E esse livro é um momento para ela se libertar. É o livro que vai fazê-la mudar de vida. Eu, por exemplo, hoje estou aqui feliz, estou aqui agradecido de estar falando com você, um mestre na sua área, uma pessoa reconhecida. Por que estou aqui hoje? Porque eu li muito, eu estudei. Foi isso que fez com que eu chegasse até aqui. Eu venho de uma origem muito pobre, muito humilde, mas eu me agarrei aos livros. Os livros foram a minha tábua de salvação. Foi através deles que eu cheguei até onde cheguei. Tudo que eu tenho, Tiago, que não é grandes coisas, mas para mim é muito. Eu cheguei aonde cheguei, graças, primeiro, a Deus, segundo, a minha mãe, que me incentivou, e terceiro, aos livros. Os livros são insubstituíveis. Os livros é que fazem qualquer pessoa sair da miséria. São os livros que fazem a pessoa crescer na vida. Os livros nos trazem cultura, nos trazem conhecimento. As pessoas que têm arte, que têm cultura, que têm leitura, são as pessoas mais bem-sucedidas na vida. Elas têm o poder da comunicação. E o mundo hoje, Tiago, você sabe muito mais do que eu. O mundo hoje é o mundo da comunicação. Para eu me comunicar, para eu me expressar, eu preciso ter conhecimento. E o conhecimento vem de onde? Ele está dentro de um livro. E quem o colocou ali? Uma pessoa que pensou sobre aquilo, que pesquisou sobre aquilo, que trabalhou sobre aquilo. Um lugar, Tiago, que eu tenho muito respeito, chama-se universidade. É um lugar que merece respeito. É de lá que saem as pessoas que pensam, que elaboram. Olha a questão do coronavírus agora. De onde que estão saindo os medicamentos futuros, a vacina que vai chegar? São cientistas, são pessoas que pensam, que escrevem artigos o tempo todo. Então isso é muito importante. Tá? É até um desabafo que eu estou falando. A gente precisa incentivar mais a leitura. Todo pai, toda mãe que estão aqui agora nos ouvindo, que estão assistindo a essa live, por favor, invistam nos seus filhos. Invistam na cultura deles. Eles somente vão conseguir ser alguém na vida através da educação, através dos livros. Olha essa feira em Nova Serrana. Ela tem que ser amplamente divulgada. Ela tem que chegar nos 4 cantos de Nova Serrana. Ela tem que chegar em toda a região centro-oeste. Ela tem que ser conhecida no Brasil inteiro. Porque é uma tentativa de se colocar mecanismos culturais na vida das pessoas. E é disso que nós precisamos. E não abrimos mão disso.
A FANS, onde eu trabalho, a preocupação dela, formar bons profissionais para colocar no mercado. Ela tem aulas presenciais por causa disso. Para ter o tete-a-tete do professor com o aluno, de ensinar, de ver as pessoas bem colocadas lá fora. Nós somos um polo irradiador de conhecimento e de cultura. E isso precisa replicar em Nova Serrana. Precisa crescer. Para finalizar, senão o Tiago vai ficar nervoso comigo. Para finalizar essa parte, gente, nós somente vamos conseguir ter bons políticos que possam nos representar bem em todos os níveis, em todas as esferas. Só vamos ter boas autoridades que nos representem se nós tivermos um povo que pensa, um povo que tem cultura, que sabe analisar o que quer para si, que não seja massa de manobra, que não sejam pessoas que são comandadas, que têm um cérebro pernicioso comandando suas vidas. Não. Nós temos que ter autonomia, dignidade, pensar por nós mesmos. Tá? De ter dignidade de pensar por nós mesmos. É disso que nós precisamos. Ninguém dobra um povo culto, estudado, que conhece dos seus direitos e dos seus deveres. Ninguém consegue manipular pessoas assim. Agora, taxar livro para que ninguém tenha acesso. Ah, mas o governo vai dar livro de graça para o pobre. Claro, ele vai selecionar qual livro. Não é o pobre que vai escolher o livro que ele quer ler, não. Tá? Ele vai escolher o livro, né, vai doutrinar e vai colocar à disposição dele. Para quê? Para formatar o seu cérebro. E nós não queremos que ninguém, seja de esquerda, seja de direita, formate cérebro de ninguém. Nós temos que ser autônomos, independentes. Márcio, eu ficaria 3 horas te ouvindo, Márcio, porque eu fico muito feliz em poder ouvir alguém com tanta propriedade, podendo falar, né? E eu acredito, eu estou vendo aqui os comentários, o pessoal tecendo aí elogios, né, para a sua pessoa, para esse movimento também da feira. E eu queria ressaltar aqui, né, que o Reginaldo colocou aí, a Feira Literária, essa terceira edição da Feira Literária de Nova Serrana, ela está homenageando também a Biblioteca Municipal, né? E a AMAR, né, gente, também, que é uma associação que também é muito conhecida na nossa cidade, que é um ambiente também que, de alguma forma, extravasa, né, Márcio, essa cultura, extravasa essa arte. E o Reginaldo também lembrou aí, é bom convidar o pessoal, hoje, às 21 horas, na plataforma do YouTube. Reginaldo, peço para que você só nos sinalize aí em qual canal do YouTube que o pessoal pode acessar. Às 21 horas, vai ter um teatro com os alunos do Mateus, que o Márcio acabou de mencionar aqui na nossa live. Então, para quem gosta, para quem curte cultura, numa sexta-feira, com esse friozinho bacana que está hoje, né? Junte a família, junte os seus filhos, vamos assistir, vamos nos alimentar de cultura, porque isso que você disse, Márcio, é muito importante. Gosto muito quando você traz essa questão do contexto universitário, né? É ali que se é produzido também a questão da literatura científica. Como você muito bem colocou, hoje as maiores descobertas sobre esse vírus que nos rodeia, que nos ataca, está vindo de pesquisadores que se dedicam a estudar e a escrever sobre as suas experiências, né? Então, o campo universitário, ele precisa também ter esse olhar mais valorizado para que as pessoas possam entender que nosso papel, né, enquanto docentes, o papel da universidade é formar pessoas melhores. Não é aumentando o livro que a gente vai, aumentando o valor de livro que a gente vai conseguir isso, né? E também a gente tem que tomar um certo cuidado, né, Márcio? Como você muito bem colocou, faz parte do nosso contexto, está aí na questão do contemporâneo, as redes sociais, o mundo virtual, os livros virtuais cada vez mais acessíveis, claro, né, em todos os campos, mas não sermos ludibriados por esse discurso, né? Não precisa mais do livro físico, então por isso tem o virtual, mas não é assim. Nós estamos vivendo, inclusive, na pele, né, o quanto que realmente essa diferença social tem prejudicado essa acessibilidade. Nem todo mundo tem essa acessibilidade às redes sociais, à internet, a um computador para ter o livro virtual, né? E o livro físico, ele faz parte da nossa
do nosso contexto. Teve alguém que comentou aí, né? O cheiro do livro físico é insubstituível. E porque ele é composto de uma história, de quem o tem, de quem o carrega, né? De quem o lê, de quem o toca, né, Márcio? E eu acho que esse que é o poder da literatura, tocar a nossa alma, né? Enfim. Márcio, você trabalha no IES, né? Que é uma escola aqui em Nova Serrana, então tá junto ali, inclusive, nessa parte de formação aí dos alunos. Eu vi que o Guilherme também está aqui, Guilherme Henriques, eu sei que ele é aluno lá no IES. Bem-vindo, Guilherme. É meu primo, né? E eu tenho um carinho especial também, porque é um menino muito dedicado. Então, vocês chegaram a fazer alguma produção lá de alguma cartilha, de algum livro? Como é que está a sua vida, inclusive, como escritor? Você está aí com algum trabalho na gaveta? Está com alguma proposta aí de livro? Sim. Conta pra gente. Por se tratar de uma escola particular, a gente tem mais facilidade, né, para adquirir esses mecanismos aí. Porque a escola favorece, ela tem mais condições, não é? Então isso favorece para a gente. O que a gente tem produzido mais é de uma forma mais técnica, tipo assim, cartilha de português, ensinando como escrever, etc. e tal. Então isso sempre acontece. Fizemos, por exemplo, cartilhas sobre questões ambientais, a turma do Ecopé, essa questão da ortografia, da nova ortografia. Mas a gente sempre tem um artigo, a gente sempre tem uma revista que a gente contribui, né? E temos alguns projetos que a gente pretende desenvolver assim que passar a pandemia. Sabe, Tiago? Agora, Tiago, uma coisa muito importante, ao falar de produção, sem ser do colégio. Eu tenho uma colega que ela é coordenadora pedagógica. Vou citar o nome, porque hoje ela é palestrante muito conhecida. Sabe? Ela chama Fernanda Leal de Carvalho. Ela, inclusive, começou a fazer direito aí na FANS, depois ela transferiu para Paraty-Minas, porque ela mora em Paraty, ficaria mais fácil para ela. A Fernanda, ela teve um relacionamento abusivo. Tá? Estou colocando aqui na live porque ela já faz palestra, fez uma live até com a delegada recentemente falando sobre isso. É uma coisa, né, que ela faz questão de falar, até para servir de exemplo. E a Fernanda, ela é professora de redação. E é chamada professora nota 1000 porque ela consegue fazer os alunos dela, mesmo com muita dificuldade, passar de 900 pontos no Enem. Sabe? Porque ela é uma especialista em produção de texto. Enfim, a Fernanda sofreu abusos, né? Agressões verbais, físicas, de um ex-namorado dela. O que ela fez? Ela pegou isso como uma bandeira. A partir daí, além de ela se tornar uma grande oradora, de fazer palestra em vários lugares, ela virou uma referência para a OAB. Então a OAB sempre a contrata para ela dar palestras, sabe? E ela enveredou pelo campo do direito exatamente por causa desse problema que ela passou por ele. E agora, recentemente, ela escreveu um livro. Né? A OAB já fez, parece que 2.000 cópias do livro dela, já para distribuir gratuitamente, até em PDF o livro dela. Ela relatando o que ela passou, né, e sugerindo para as pessoas. Por que estou dizendo isso? Porque tem um item aqui que fala o seguinte, como é que uma pessoa pode se tornar uma escritora? Né? Como que uma pessoa pode começar a escrever? Olha, você pode começar por uma situação particular que você está vivenciando. Uma coisa que te causou um grande impacto e que você tem vontade que todas as pessoas saibam disso. Eu sei que existem as redes que as pessoas gostam de usar e tal. Mas uma coisa que pode ficar registrada no papel, que vai se eternizar, como o Machado de Assis se eternizou, como o Carlos Drummond de Andrade se eternizou. Então, quer dizer, se está no papel, você se eterniza. Né? Então, ela, por uma questão particular, uma vivência pessoal, ela se tornou escritora. Né? A OAB, por exemplo, adora o livro dela, acha ele fantástico e é um referencial, como eu disse. Né? Ela não fez com aquele objetivo de virar uma escritora renomada, um best-seller. Ninguém, né, pensa nisso. Ela quis contribuir de alguma forma para a situação de mulheres. E hoje ela se sente uma escritora. Ela é uma escritora. Então qualquer um de nós pode se tornar um escritor. Né? Qualquer um de nós. E como é que nós podemos nos tornar um escritor? Primeiro, lendo muito. A condição básica para você escrever bem é lendo. O meu olho, ele precisa ver as palavras, fotografá-las, discernir o que é certo e errado, memorizar. Para quando eu for para uma tecla lá do meu computador, o meu cérebro já tenha tudo aquilo desenhado.
e os arquivos vão se abrindo e eu começo a digitar tudo bonitinho. A pessoa que quer ser um escritor, ela não precisa ser exímia em português. Ela não tem que dominar gramática. Se possível, ótimo. Mas ela não tem. Para isso existem corretores, pessoas que fazem este tipo de trabalho. Então o que ela precisa ter? Boas ideias. Então ela precisa ler muito, né? Ela tem uma bagagem de conhecimento, né? Ao ter bagagem de conhecimento, ela tem o que passar para as pessoas. Cora Coralina, por exemplo, aquela grande escritora, né? Lá do centro-oeste do Brasil, a Cora Coralina, depois de idosa, é que os trabalhos dela foram vistos. Quando foram vistos, né, a Academia Brasileira ficou de queixo caído. Como que uma mulher com aquele potencial guardou aquilo a vida inteira, aqueles manuscritos? É uma grande escritora. Nós temos a Adélia Prado, aqui em Divinópolis, vizinha nossa. A Adélia Prado foi reconhecida por Rubem Alves, um dos maiores escritores do Brasil, um educador. Ele leu o livro de Adélia Prado e ele ficou fascinado com a literatura dela. Então é o seguinte, em Nova Serrana, nós também devemos ter vários talentos aí que estão encobertos e que precisam ser desvelados, descobertos. É disso que nós precisamos. Então a dica para quem está começando, você não domina português da norma padrão? Não tem problema. Faça o seu texto, arrume o corretor. Que você precisa ter boas ideias. Para ter boas ideias, você tem que ser um bom leitor. Segundo, você consiga fazer com que as pessoas incorporem as suas ideias. Na hora que estiver escrevendo, pense em quem vai ler. Coloque-se no lugar do leitor. E se fosse eu que estivesse lendo o meu livro? Será que eu gostaria de continuar o livro? As primeiras páginas, os primeiros parágrafos, eles vão chamar atenção? Será que vão chamar atenção? Eu tenho que ter isso em mente. E eu preciso acreditar em mim. Como disse o Fonte Boa, é preciso acreditar que é possível. É uma frase do nosso querido professor Fonte Boa, um dos maiores intelectuais também da FANS. Então, meu querido Tiago, a produção literária de Nova Serrana, ela precisa ser desvelada, de tirar o véu, ela precisa ser desnudada, para que nós incentivemos artistas locais. A Flins está aí para isso, é para pegar os grandes talentos, é para revelar essas pessoas dotadas de conhecimento, de vontade, de propriedade para expressar os seus sentimentos. Que não sejam sentimentos, que sejam livros técnicos, que vão contribuir. O seu livro, por exemplo, é um livro da sua área de administração e que contribui para os administradores. Ele está aí. Para nós, ele parece escrito ao contrário. Então, você faz o favor de ler o título? Márcio, mas eu peguei ele aqui, né, na minha mini biblioteca, justamente para pontuar isso que você disse, que eu acho assim, eu fico tocado com as suas palavras e acredito que todo mundo que está nos assistindo também estão tocados, né? Porque quando a gente, eu e a Márcia, né, que foi a minha parceira de escrita nesse livro, que é fruto, resultado do nosso TCC, né, o famoso trabalho de conclusão de curso. Então, inicialmente, não tínhamos essa intenção, né, de transformar esse trabalho num livro. Mas devido ao resultado, né, a todo esse amor que a gente conquistou pela pesquisa científica e pelo assunto e conteúdo e a relevância e o desejo de que isso chegasse ao máximo de pessoas possíveis para que pudesse contribuir, né, com a vida delas, é que a gente resolveu publicar em forma de livro. Então, assédio moral no trabalho, né, um mal silencioso ou silenciado. E eu queria pegar o gancho naquilo que você disse, né? Hoje a gente tem uma facilidade talvez um pouco maior, porque existem outras possibilidades aí de publicação por vezes, né, com um custo baixo, ou às vezes até um custo zero, né? Enfim. E eu gosto de quando você traz, Márcio, essa questão de escrever aquilo que você deseja, né? Escrever com amor, seja uma obra literária acadêmica, seja um livro de poesia, seja uma cartilha, né, de conscientização, enfim,
é expressar a nossa arte, expressar o que está no nosso mais íntimo, né, e de bom que a gente tem, para que possa tocar as pessoas. E eu acredito muito nisso, Márcio. Nova Serrana, a gente deve ter escritores e artistas que a gente não imagina e estão aí, de alguma forma, encobertos, né? E eu queria aqui até usar do que o nosso diretor Helder colocou aqui, que eu vi, né? E já disponibilizar o espaço da nossa faculdade para você, escritor, ou se você conhece algum artista da nossa cidade que gostaria de fazer uma noite de autógrafos, né? Ou uma noite para poder divulgar, né? Uma noite de divulgação da sua obra. A nossa casa está aberta, né? É só entrar em contato com o pessoal da FANS, com a secretaria, ou com nós lá na coordenação. A gente quer fazer com que vocês tenham essa visibilidade que o Márcio está colocando, porque é importante para a nossa cidade, é importante para quem está produzindo, para quem está escrevendo, para quem está trabalhando, porque é um ofício, né, Márcio? Também é um trabalho escrever e contribui muito para a nossa sociedade. Então tá aí a nossa faculdade aberta para isso. O Helder também colocou aí, que eu vi, né? Ele tem um projeto, um sonho, e com certeza vai colocar em prática, que é criar uma revista, né, da faculdade, mas focada nessa literatura, né, do nosso povo, porque a FANS é nossa, a FANS é de Nova Serrana. É esse lugar que a gente quer dar para as pessoas que talvez não estão ali no conteúdo, no contexto acadêmico, mas que possam, de alguma forma, também chegar até nós e que a gente possa contribuir para que essas pessoas cheguem, né, até onde precisa chegar. Então, eu fico muito feliz ao ouvir você falar. E principalmente dar essas dicas, né, para quem quer começar. Eu gosto muito quando você fala disso. A gente tem um preconceito, né, Márcio, de achar, primeiro, que a gente não é capaz, de que a gente... que para escrever você precisa, de alguma forma, talvez ter uma faculdade. Não! Você só precisa expressar, ter boas ideias, como você mesmo disse, expressar, colocar para fora. Agora, formatar, corrigir, a gente tem pessoas muito boas para fazer isso para a gente, né? No nosso contexto acadêmico, a gente faz muito isso. A gente escreve artigos científicos e pesquisas científicas e terceiriza isso para alguém que é especialista, né? Para poder fazer esse trabalho para a gente e fazem tão bem. O que a gente precisa é colocar no papel, externar, né? Aquilo que a gente deseja fazer. Então, eu acredito também, Márcio, que a FLINS, né, que essa feira literária de Nova Serrana, é um espaço para isso, é isso que a gente está buscando, né, dar visibilidade. Nesses 3 dias de evento, vai surgir artistas, escritores, poetas, que a gente não imaginava ter, né, na nossa cidade, então que as pessoas possam acompanhar, que as pessoas possam, de alguma forma, participar desses outros eventos para ter a dimensão desse contexto e que vão acabar se assustando com tanta coisa boa que tem na nossa terra, que tem na nossa cidade e que por vezes a gente não sabe que tem ou desconhece. Então, eu gosto muito quando você traz, inclusive, essa palavra, né? De alguma forma, tirar o véu, né? Colocar à tona, trazer à tona essas pessoas que estão aí, de alguma forma, querendo expressar a sua arte, querendo se colocar nesse contexto, contribuir para as pessoas. E a gente sabe, a arte nos toca, a arte nos cura, né? A arte nos liberta, a arte nos leva a lugares imagináveis. Então, por que não beber disso, né? Por que não compactuar disso? Márcio, eu queria que você pudesse, talvez para a gente também caminhando para o final, como que você poderia contribuir, qual a dica que você dá, né, para os leitores, para quem está escrevendo, nesse momento específico que a gente está vivendo, por exemplo, de pandemia, né, onde estamos de alguma forma enclausurados, estamos todos em casa. Tem alguma dica, né, para que possam utilizar, inclusive, né, desse momento para talvez despertar aí esse ser escritor, esse ser artista? O que você nos fala especialmente nesse momento que a gente está vivendo aí de isolamento social? Tiago, parabéns pela essa colocação que você fez agora. Você contextualizou, né? Você colocou a literatura dentro do contexto que nós estamos vivenciando. Olha, esse momento de pandemia, apesar do lado negativo, né, para a economia, para as relações interpessoais,
ele traz também tem o lado positivo também. Não é? Um dos lados positivos foi que a gente começou a se envolver mais com a tecnologia. Né? Hoje estão usando muita tecnologia para fazer o home office, né? O trabalho à distância, etc. e tal. E uma outra coisa bacana que a pandemia traz consigo é nós estarmos mais no ostracismo, mais reclusos. Isso permite que nós façamos mais reflexões. Isso permite que nós reavaliemos a nossa vida como um todo. E a literatura pode ser uma válvula de escape para isso. Então, por exemplo, é delicioso quando eu vou na internet, eu tenho esse hábito, toda semana comprar livros. Certo? Aí é tão gostoso quando o rapaz do Correios toca o interfone, que eu vejo lá de dentro aquele uniforme amarelo, eu sei que meu livro chegou. Sabe? É uma sensação deliciosa, é como se você estivesse também recebendo um celular, né? Tomara que não venha uma mandioca no lugar do celular, né? Como aconteceu com um cara aí. Mas tá vindo um celular para você, você tem aquela sensação gostosa, a mesma coisa. Você abrir aquele pacote com canivete, porque vem lacrado, e lá de dentro sai aquela obra-prima deliciosa que você passa, você cheira, você toca naquele livro e baixa uma coisa em você. Certo? Então, nesse momento de pandemia, é um momento para ler, é um momento para você pegar obras que você adora, que tem o seu perfil, e ler bastante. E, ao mesmo tempo, rascunhar algumas ideias. Vai rascunhando sem compromisso, sabe? Sem aquele compromisso assim, de ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Não. Vai escrevendo da forma como as coisas chegam. Tá? E vai mostrando para as pessoas, e pede seus filhos também para fazer o mesmo. Vamos criar dentro de casa um ambiente de leitura. Nós precisamos resgatar a leitura familiar. Sabe? Colocar os meninos numa situação de leitura, chama-se mesmo. Situação de leitura que chama isso. E a dica que eu posso dar para você é a seguinte, para quem é escritor, que tem essa vontade, que sempre tem vontade de escrever e deixar esse legado para a humanidade, não perca mais tempo. Comece agora. Aproveite a pandemia. Você é muito técnico, então você vai lá e começa a pesquisar sobre aquele assunto com propriedade. Olha o título do livro do Tiago. Eu fiquei fascinado. A questão do assédio moral é uma coisa muito séria. Né? Muito séria. Nesse momento agora de desemprego, então, as pressões em cima das pessoas, né? E patrões assediando os funcionários. Quando fala assédio moral, né, nós já sabemos do que se trata. Né? As pressões que o funcionário passa por ela o tempo todo, criando uma situação de depressão e tudo. Quer dizer, o livro dele é atemporal. Enquanto houver capitalismo, enquanto houver empresa, patrão, empregado, isso vai existir. Né? E ali ele faz abordagem, né, sobre essa situação, que é atemporal, que já existia, existe e vai continuar existindo. Então o Tiago foi para essa área por quê? Isso aí despertou a atenção dele. E ele foi feliz na escolha do tema, que é um tema que serve para a área do direito, para a área da psicologia, né, que é o mestrado dele, para a área de administração de empresas, para a área de contabilidade. Qualquer área que você conheça hoje, isso aí é um gancho de trabalho para todas as áreas. Então descubra o que você tem de melhor dentro de você, que você quer expressar, que você quer escrever, que você quer colocar no papel ou no computador. O que você quer? E outra coisa, já começa desde a barriga, está grávida, ó, você aí que está grávida, já começa a ler para o seu bebezinho dentro da barriga, já começa a contar historinha para ele, e quando ele sair da barriga, continue tirando coisas lindas para ele do livro, certo? Porque às vezes a criança ela é muito curiosa. Vocês podem ver o Tiago, por exemplo, ele é casado, tem 5 filhos. Os menininhos ficam tudo em volta do Tiago. Pai, o que é isso? Pai, o que é aquilo? Existem pais estressados que cortam os filhos. Que é isso, menino? Vai perguntar à sua mãe, eu estou cansado, não sei o quê. Você está matando um cientista. Quando uma criança lhe faz uma pergunta, ou se você der a resposta pronta, ou se você perder a cabeça e não der respostas, você acabou de matar um cientista. E se você não a mandou pesquisar no livro, você acabou de matar um leitor. Então essas últimas palavras que eu quero deixar para vocês. Da live, tá? Não são as últimas palavras da minha vida, não, pelo amor de Deus. As últimas palavras que eu quero deixar.
Se você não responde a uma criança, se você não leva a criança a pesquisar a própria pergunta dela, você acabou de matar um leitor. E se você não dá confiança para a pergunta da criança, você acabou de matar um cientista. Toda criança é curiosa por natureza. Estimule a curiosidade dela, para que ela chegue e se transforme em quê? Num Tiago. Ou seja, num estudioso, numa pessoa voltada para os livros, uma pessoa que devora livros, que adora livros, que valoriza a cultura. Gente, chega de preocupar só com trabalho, só com ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência. É uma delícia. Eu tenho inveja de vocês que ganham dinheiro. Mas é preciso também ter um banho de cultura. Vocês, empresários, Alfredo está aí, é um grande empresário. Pegar o dinheiro, investir em cultura local, criar um espaço de cultura. Eu fui dar uma palestra numa empresa, que vou até citar o nome dela, Recoba. Não sei se alguém conhece. Cheguei lá, fiquei encantado. Lá na empresa havia uma biblioteca, uma sala com livros, leitura para os funcionários no momento de folga. Uma quadra para jogar futebol, para estimular o esporte. Gente, eu fiquei lá assim, saí de lá de queixo caído, não esperava isso. Eu imaginava o pessoal numa linha de produção. Só isso que eu imaginava. E um tanto de revista de exposição. Revista de vários assuntos. Revista de esporte, revista de tricô. Cada um pegava a revista daquilo que gosta mais. Então, além do ambiente local, um ambiente familiar de cultura, de leitura, vamos criar um ambiente também na sua empresa, na sua fábrica. Vamos além da sua casa. Aqui o Reginaldo está fazendo a parte dele, criando um ambiente de leitura municipal. Ou seja, ele está fazendo uma parte dele. A parte dele como intelectual, como cidadão que quer o bem das pessoas. Se o nosso querido Reginaldo, através da Flins, ele conseguir mobilizar 5 pessoas, essas 5 pessoas vão multiplicar mais 5 e assim por diante. Trabalho de formiguinha. É assim que nós vamos conseguir. Não sei se eu posso continuar falando por causa do horário. Daí quando eu vejo o Tiago coçando a barba, eu sei que alguma coisa está errada. Então, meus queridos espectadores, tá? Pensem, se você quer o melhor para você, quer o melhor para o seu filho, ou para seu sobrinho, ou para o seu cachorrinho de estimação, invista na cultura, no conhecimento. Como diziam as nossas sábias avós, diploma, traça nenhuma, tira de você, consome. Podem rasgar, pôr fogo, mas o conhecimento que ele traz, ninguém tira. Diploma não é sinal de cultura também, nem de conhecimento, não. Mas é um primeiro passo. Eu valorizo muito os nossos alunos por causa disso. Trabalho o dia todo e à noite estão frequentando o banco de uma faculdade. Para quê? Para melhorar de vida. Para adquirir uma profissão melhor, para contribuir mais para a sociedade. Isso tudo é cultura. Isso tudo é conhecimento. Cultura chega na gente por osmose. Ela penetra na nossa pele, no nosso cabelo. Ela entra no nosso corpo e não sai nunca mais. Ela só cresce. Ficou emocionado, Tiago? Márcio, eu estou aqui encantado, né? E é para te emocionar. A gente vai ter que caminhar para o final, infelizmente. A gente tem um limite de tempo, mas já fica aí o convite para uma próxima oportunidade a gente poder continuar batendo esse papo. Eu acho que foi muito rico, foi muito necessário. Eu estou saindo desse nosso bate-papo assim, emocionado, a palavra é essa, né? Entusiasmado e acreditando que ainda há jeito para as coisas. Então, muito obrigado, Márcio, tá? Por esse privilégio de poder partilhar com você aqui desse momento. A minha admiração, você sabe, por você é imensa, então é um privilégio realmente. Agradecer ao Reginaldo por proporcionar esse encontro aqui nosso. Agradecer e homenagear o Reginaldo mais uma vez, a toda a sua equipe, o pessoal que está aí organizando a Flins, pessoal que está nos assistindo, prestigiem, né? Vai na rede social lá da Amar, lá tem toda a programação. Aqui já está me dando 20 segundos restantes. Mais uma vez, Márcio, muito obrigado de coração. Um beijo no seu coração. Obrigado para todo mundo que nos assistiu. Obrigado, pessoal. Já. Até a próxima. Um abraço, gente.
Até a próxima, se Deus quiser, Márcio. Um abraço, um beijo no seu Outro. coração. Tchau, tchau. Tchau, gente.